Lula mais uma vez deixa claro, quando dá suas entrevistas, falando diretamente ao público, que ele não acredita na responsabilidade fiscal. Que ele ou não acredita, ou realmente ele é mal intencionado. E para isso, ele precisa enganar todo o público com uma retórica, com uma narrativa. A minha opinião sempre foi essa, de um sujeito que usou meios escusos, obscuros, para não dizer outra palavra, como meio de vida. Tudo está às claras e descoberto. Mas numa entrevista que ele deu hoje, que eu estou gravando, dia 16 de julho, agora são 4h10 da tarde, a entrevista foi dada há pouco tempo e será veiculada hoje, antes das 8 da noite, na Record. O que vemos é um presidente que, quando quer convencer alguma parte do mercado, justamente porque viu o dólar batendo 5,70 e isso impactaria diretamente na inflação, ele fala para tentar mostrar que ele é uma nova pessoa ou tem novas convicções, como de responsabilidade fiscal. Ao mesmo tempo, quando ele fala diretamente ao público, ele é o que ele sempre mostrou: um irresponsável que precisa utilizar o dinheiro público e as contas do governo, financiadas por todos nós, para traduzir isso em votos. Comprar votos de uma população mais carente, que ainda há uma parcela importante da população que tende a acreditar nesse sujeito. E isso acontece justamente pela falta de educação econômica, que é algo que batemos muito aqui nesse canal. Por isso, quem puder, por favor, compartilhe esse vídeo, dê o like, se inscreva no canal, porque mais pessoas precisam ter acesso à informação diferente da veiculada na grande mídia. E isso impacta diretamente o nosso dia a dia e principalmente dos mais pobres, que continuam à mercê do Estado. Mas qual foi essa entrevista e o que está por trás de tudo isso? Vamos entender aqui. Pois bem, numa entrevista dada hoje à Record TV, que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo já terá sido veiculada, o presidente Lula disse que é preciso que as pessoas o convençam de que será mesmo necessário cortar entre 15 e 20 bilhões de gastos públicos, no relatório que vai ser divulgado no dia 22 de julho agora. E vamos falar um pouco mais sobre esse relatório e o que nos espera diante disso. Lula ainda disse que, se precisar modificar a meta, ele não se opõe. A qual meta ele está falando? A meta do arcabouço fiscal, aquela que já foi alterada. Para quem não lembra, quando foi criado esse arcabouço fiscal em substituição ao teto de gastos, falamos amplamente aqui nesse canal que matematicamente aqueles números eram inexequíveis. E estávamos corretos. Tanto é que eles já mudaram as metas. E isso traz uma série de preocupações nos preços dos ativos, no real frente ao dólar, que acaba alterando, aumentando os preços na economia de produtos e serviços. Quando você, todos nós, todos os agentes econômicos e investidores, não temos confiança de que as regras serão cumpridas, é claro que evitamos investir num determinado local. Estamos falando aqui do Brasil, onde temos hoje falta de segurança jurídica de todas as partes. Não sou eu falando, um principal advogado, sócio de um escritório grande aqui de São Paulo, falou sobre isso, que o Brasil não tem qualquer segurança jurídica. Não temos segurança institucional. As instituições mudam as regras no meio do jogo e muitas empresas precisam pagar um imposto que não estaria provisionado porque as regras mudam. Não temos previsibilidade econômica em meio à alta desses impostos e uma reforma tributária que estará onerando cada um dos setores muito mais do que agora. Uma colcha de retalhos para tapar o lobby em Brasília e satisfazer aqueles grupos de interesse. Pois bem, voltando nessa entrevista aqui, Lula disse então que não é obrigado a cumprir a meta fiscal se tiver coisas mais importantes para fazer. Ora, o que seria mais importante do que cuidar das contas públicas, uma vez que estas são condição obrigatória para que haja uma estabilidade da moeda e, portanto, uma estabilidade nos preços? Com isso, os preços não sobem tanto e, claro, afetam diretamente, de forma positiva, quando tem uma inflação controlada, a vida dos mais pobres. Sim, dentro do IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o índice básico de inflação brasileira, a inflação está sim controlada. Mas vemos que grande parte
dos preços dos alimentos sobem e consomem uma parte importante da renda do brasileiro, especialmente dos mais pobres. Mas voltando aqui, ao ser perguntado nessa entrevista sobre quem ele escuta, o presidente disse que inicialmente todos, de movimentos sociais ao mercado internacional. Mas ao fim da entrevista, ele citou inclusive a primeira-dama Janja como uma das pessoas que ele escuta. Pobre Brasil. Uma senhora, uma primeira-dama que anda dançando por aí, esbanjando em lojas de grife e se satisfazendo com as suas fotos, um tanto quanto revoltantes nas redes sociais. Grande parte dessas viagens, que já consumiram 2,3 bilhões de reais do nosso dinheiro para sustentar esse casal viajante, que pouco se preocupa com o povo. Voltando aqui, nessa entrevista, em que ele deu diretamente ao público, vemos quem é o Lula, o que ele verdadeiramente acredita no desrespeito ao dinheiro público. Afinal de contas, é disso que os socialistas, estatistas, comunistas vivem, do dinheiro dos outros, sustentando os seus prazeres com o dinheiro dos outros. Nesse caso, o nosso dinheiro, em que eles não param de aumentar os tributos para conseguir fechar as contas de um governo que apresenta déficits atrás de déficits cada vez maior. E veremos como isso também é algo antagônico frente ao discurso do próprio Lula. Além disso, o Ministério da Fazenda, liderado por Fernando Haddad, continua trabalhando no convencimento da importância do relatório de 22 de julho. Assim, pelo menos, disse Fernando Haddad. Que dura a situação do Brasil, em que o ministro da Fazenda é autor de um livro chamado Em Defesa do Socialismo, escrito em 1998, que eu li, onde ele se declara marxista. E agora, um marxista tendo que dizer que tem que levar a sério as contas públicas. Ora, algo não está certo aí. E que triste ainda do Brasil, que tem um presidente descondenado por completo e que diz ouvir a Janja sobre os conselhos do país. Que ponto chegamos? Pois bem, esse relatório do dia 22 de julho é um relatório que pode apresentar bloqueios ou contingenciamento, já explicaremos a diferença disso, do orçamento do ano que vem. Ou seja, como será o orçamento, como serão os gastos do governo no ano que vem. Nesse momento, já apresentaremos dados para não dizer que é simplesmente um vídeo enviesado. Mostraremos dados de como o rombo fiscal, o que o governo gasta mais do que arrecada, vem atingindo recordes. E quando você tem um rombo nas contas públicas, você faz com que o Estado brasileiro se endivide mais, toma emprestado para fechar as suas contas. E quando ele faz isso, o que acontece? O risco aumenta e os investidores exigem uma taxa de juros maior para emprestar dinheiro ao Brasil, que precisa captar esses empréstimos para fechar as suas contas. E mesmo assim, o rombo está trilionário, como veremos. Durante a entrevista, o presidente Primata apresenta sempre a sua arrogância e soberba, que é particular dele durante uma vida inteira. O presidente Lula afirmou nessa entrevista que o governo vai seguir as regras do arcabouço fiscal e que responsabilidade fiscal eu não aprendi na faculdade, eu trago de berço, disse ele. É claro que o senhor não aprendeu na faculdade, o senhor mal terminou o colégio, o senhor já se gabou de nunca ter lido um livro na vida, como vai ter aprendido na faculdade? Pois bem, nessa mesma entrevista, abre aspas, seriedade fiscal eu tenho mais do que quem dá palpite nessa questão do Brasil. Novamente, a arrogância soberba do Primata se faz presente. Ele sempre acha um espaço para se comparar a alguém e ele sempre melhor. Ele já se comparou a Deus, ele sempre fala que ele é a melhor pessoa que passou para o Brasil, a alma mais honesta, e agora ele fala que sabe mais sobre seriedade fiscal do que quem dá palpite. E para completar, ele afirmou que não é marinheiro de primeira viagem. Por quê? Porque ele é o segundo presidente mais longevo da história, logo depois de Getúlio Vargas, se comparando a um ditador. Pois é, senhor Lula, os pares se assemelham. Mas voltando à parte econômica aqui, o presidente também falou que tem experiência de administração bem-sucedida. Não, senhor. Já está claro, no seu primeiro mandato as commodities estavam com os preços lá em cima, a China investindo em infraestrutura, comprando grande parte daquilo que nós exportávamos, as commodities com os preços nas nuvens. Isso produziu entrada de dólares, produziu superávit durante alguns anos. Superávit este que no segundo mandato do senhor já começou a cair.
entregou as contas com quase superávit zerado já nas mãos da maior incompetente que o Brasil já viu, que o senhor indicou, Dilma Rousseff, que produziu uma queda no PIB de 7% em 2 anos, uma das maiores crises recentes da história brasileira, que trouxe também déficits gigantescos, por sinal, menores do que os estamos vendo produzidos agora pelo Lula 3. Então, cuidado com as palavras, porque os números já estão na boca das pessoas, já são muito mais transparentes do que eram no seu governo Lula 1 e Lula 2. O senhor parou no tempo, mas grande parte das pessoas não. E assim ele continuou, falando que o Brasil é muito grande, o que é pequeno é a cabeça de dirigentes e alguns especuladores. Sempre ele se colocando na soberba e se colocando num pedestal onde ele é melhor que todo mundo, achando que o mercado tem um grupo de especuladores que querem ir contra ele. É justamente isso que vitimistas mentirosos fazem. Colocam a culpa em terceiros, gastam mais do que podem e sempre colocam a culpa nos outros. Nunca a culpa é dele. Tanto é que o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que acabamos de mencioná-lo, veio a público agora à tarde depois dessa entrevista e falou que o detalhamento do corte de 25 bilhões ficou pronto, que o Ministério do Planejamento vai divulgar em breve. Vamos lembrar que esse corte de 25 bilhões virá por um pente fino das pessoas que recebem auxílio do governo. Muitos deles que estão recebendo de forma indevida. Ótimo, temos que fazer isso. Mas nada virá de cortes de gastos governamentais, que sabemos que está um escárnio. E o ajuste de contas vem apenas pelo lado da receita. E mesmo assim, o Lula diz que pode ter que mudar a regra no meio do jogo, porque mesmo aumentando a tributação nesse nível pavoroso que estamos vendo, o que acontece é que mesmo assim essas contas não fecham. Haddad continuou. O ministro disse que o número de contingenciamento não foi levado ainda ao presidente Lula e sabemos que ele é contra esse contingenciamento ou bloqueio dos gastos dentro do orçamento. Essa semana eles irão fazer uma reunião sobre esse contingenciamento e divulgar a Lula na semana que vem, disse Haddad. Possivelmente podemos ter bloqueio e contingenciamento. Possivelmente? Nós falamos isso há mais de anos. Precisamos fechar primeiro a compensação da desoneração da folha de pagamentos. Ora, fiz um vídeo que está lá no meu canal do Instagram sobre a reoneração, que foi implantada em 2011, onde 17 setores foram contemplados que podem pagar menos impostos. Sempre faço uma ressalva, em que imposto, para mim, que é pago de maneira forçada, é um roubo. Por que um roubo? Porque eles tomam grande parte do que você produz sem o seu consentimento. Se não é voluntário, você não tem escolha e você não paga porque quer, e eles mesmo assim tomam forçado de você, sem que você saiba para onde vai esse dinheiro ou usufrua do serviço que ele pode te dar, não tem outro nome senão roubo. Mas, de qualquer maneira, essa reoneração que está na pauta agora é porque, em 2011, a Dilma deu vantagem tributária para 17 setores na economia, especialmente de serviços. Esses setores pagam menos impostos e os outros setores precisam pagar mais para compensar os amigos do rei ou os principais setores que, segundo eles, são os que mais empregam na economia brasileira. E a discussão está agora porque o governo quer voltar a tributar esses 17 setores, enquanto o legislativo diz que não. E essa briga continua. No meu entender, tínhamos que cortar o Estado por completo. E assim, de todos os setores, os impostos seriam nulos ou baixíssimos. E assim seria muito mais justo. Tanto é que eles falaram que está na pauta, inclusive, aumentar a contribuição social sobre lucro líquido, o chamado CSLL, em 1%. Ou, se isso não passar, aumenta só dos bancos. E aí é um setor que paga para os outros 17 terem vantagem competitiva. Ora, se isso não é um escárnio, eu realmente não sei o que é. Que tal cortar todas essas figuras de burocratas, todas as suas benesses e esse Estado gigantesco e ineficiente que temos, para que não precisemos sustentá-los, todos vocês, burocratas parasitas? Seria uma boa e a economia daria um salto tremendo no médio e no longo prazo. Mas seguindo um pouco de Lula, na semana passada, para mostrar como nas entrevistas ele vem mentindo e ele se mostra cada hora de um jeito, ele falou que, abre aspas, estejam certos de que a comida vai ficar barata e que esse país jamais será irresponsável do ponto de vista fiscal.
já veremos como ele sempre tem sido irresponsável sob o ponto de vista fiscal. E a comida vai ficar barata, o mercado não pode ter preços controlados. O mercado é livre oferta e demanda. E se o preço sobe, é porque tem uma falta de competição no setor, tem uma falta de previsibilidade, as empresas não sabem como será essa reforma tributária que, com certeza, muitos setores serão tributados maior do que hoje em alíquota, terão que repassar isso ao consumidor final. Todas essas inseguranças mostram um Brasil com falta de previsibilidade. E o Lula é capaz de dizer que jamais será irresponsável no ponto de vista fiscal. Se tiver desarranjo, precisa consertar. Portanto, precisa consertar desde sempre, senhor Lula, há décadas, quando o senhor entrou para comandar esse triste lugar chamado Brasil. Ele ainda completou, abre aspas, sou o presidente com mais experiência de resolver problemas nesse país. Novamente, a soberba, colocando um corrupto descondenado para dizer que ele sabe resolver problemas, quando o que a gente vê é um nível de endividamento das famílias e das empresas muito maior do que estava no seu Lula 1 e Lula 2, porque é a forma que eles sabem comandar, fazendo com que as pessoas se endividem para automaticamente consumirem mais, o PIB crescer no curto prazo e essa dívida ser um gargalo nessas famílias e empresas nos anos adiante. E, obviamente, essa conta sempre chega. Pois bem, vamos mostrar, então, o rombo, já que Lula disse na semana passada que ele é responsável fiscalmente. Já mostramos em outro vídeo, o rombo fiscal vai a 280 bi, isso foi divulgado no mês passado, quando computamos os juros, incluindo nesse déficit, ou seja, quanto o governo gasta mais do que arrecada, ultrapassou 1 trilhão, como vemos nesse gráfico aqui. Os gastos com juro da dívida batem recorde no Brasil, quase 800 bilhões de juros. Claro que o governo vai lá e vai falar que a culpa é do Banco Central, mas não, quem determina esses juros não é a Selic. Quem determina esses juros é a curva de juros futura, negociada livremente por livre oferta e demanda no mercado. É o que o governo vem tendo que pagar para os investidores para conseguir atrair capital para fechar as suas contas. E os investidores vêm exigindo cada vez mais juros para satisfazer a demanda brasileira de capital. Ora, se você está mais endividado, eu te empresto a uma taxa de juros maior, a um prazo menor. E isso vem acontecendo claramente. E para terminar, vamos olhar então como está o mercado brasileiro nesses últimos dias. Vemos que o Ibovespa, o índice brasileiro da Bolsa, na linha azul, ele tem uma queda de 3% no ano. A linha laranja é o EWZ, é o índice brasileiro em dólar, caindo 15% no ano. Somos uma das piores bolsas no planeta Terra. Vamos olhar então o real frente ao dólar. Veja que quando o Lula resolveu fingir ser responsável, e eu não sei que infantilidade esses agentes econômicos acreditam nisso, mas sim, havia, na minha opinião, um excesso quando jogou o dólar para 5,70. O Lula veio e tentou acalmar os mercados, o dólar bateu 5,70 aqui e voltou para casa dos 5,43 que está agora, mostrando essa barreira nos 5,40, porque as contas públicas continuam com um vetor completamente irresponsável, os gastos públicos crescendo em termos reais mais do que as receitas, mesmo as receitas crescendo muito. Um real mais desvalorizado, somos nós perdendo o poder de compra. No vídeo em que falamos sobre o Plano Real, mostramos como a nossa moeda perdeu 90% do poder de compra desde a sua implantação. Mas mesmo caindo de 5,70 para 5,43, a moeda brasileira ainda apresenta uma desvalorização importante no ano de mais de 11% frente ao dólar. Isso tudo é uma consequência de resultados de irresponsabilidade de uma política fiscal. Ou seja, as contas públicas sendo jogadas às traças, com zero cuidado. Muito diferente do centro das discussões na Argentina atual, onde tudo deriva de uma responsabilidade das contas públicas. O mercado, hoje, que somos todos nós, desde o mais pobre até o mais rico, somos todos os agentes econômicos, acabam ficando muito mais compreensivos em 2024 do que éramos no começo dos anos 2000. E a economia cobra seu preço, e os mais pobres sempre pagam as contas. E o culpado? Lula, suas ideias retrógradas e todo o seu entorno. Além de, claro, um legislativo
que adora trocar favores por emendas e diz que está preocupado com o Brasil. Como eu sempre falo, a solução não é política, é do indivíduo e não do coletivo. E cada um de nós, entendendo essa responsabilidade, conseguimos prover soluções melhores para a sociedade e demandar mais de políticos, inclusive demandar que cada vez mais tenhamos menos políticos ou menos interferências estatais em nossa vida. Caso contrário, eles continuarão dominando e determinando o que nós consumimos, como nós produzimos e o quanto pagamos para sustentar todas as suas lagostas e viagens exorbitantes. Seguimos.